Boa noite. E ligados para mais uma live Seven Bikers, enquanto a gente aguarda aí o povo se conectando. Boa noite. O doutor Benício já está entrando muito bem. Hoje Já dá tô certo, aqui. hein, doutor? Hoje deu. Hoje vai dar certo. Vamos Hoje nessa. vai. Coisa boa. Coisa boa. Hoje é só coisa boa. Maravilha. Exatamente. A gente passou um perrengue segunda passada, né, doutor? O Nossa, foi Instagram tremendo. acabou passando a perna na gente, a gente não conseguiu executar a live. Sabe o que que era? O que que era? Atualização da plataforma. Puxa Houve vida, uma justo na nossa atualização. hora? E aí eu fui descobrir isso no dia seguinte. Mas enfim, Pô, estamos aqui e hoje nós vamos bombar nessa live aqui, hein? Muito com bem, eu vou certeza. deixar o pessoal que está entrando aí mais um pouco. Enquanto Perfeito. isso, eu vou avisando a turma aí que está entrando pela primeira vez e que não conhece, né? Certo, Somos certo. uma rede global de grupos de ciclismo chamado Seven Bikers. Hoje nós somos 73 grupos esparramados pelo Brasil, Uruguai, Argentina. Temos representação também nos Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Portugal, somando aí um total de mais de 1.500 ciclistas ativos, né, que estão lá Uau. preenchendo o formuláriozinho e se cadastrando. É uma alegria para a gente hoje conseguir encaixar, né? Porque o mês de fevereiro, no mês das cores aí do nosso Brasil, está destinado a alertar a doença da fibromialgia, Alzheimer e lúpus. E sem Exatamente. querer, querendo, Seven Bikers lançou a campanha Pedale para não esquecer, para a gente combater o mal de Alzheimer, né? Então, fiquei feliz com essa coincidência, porque a gente ainda não tinha se deparado com essa situação, né? Enquanto o pessoal está entrando, mais um comercialzinho aqui, ó. No mês de fevereiro, a Associação Seven Bikers completa 2 anos. E para animar essa festa, vai ser inaugurado agora no domingo, dia 16, em Hortolândia, lá no Centro Universitário de Hortolândia. Alguns conhecem como IASP, outros como UNASP. Existe a pista de bike, de trail, de caminhada, de trekking, chamada Seven Park, UNASP Hortolândia. É uma pista de Uau. 6 quilômetros, vai ser inaugurado domingo, então não tem desculpa. Vamos Que lá, coisa quem está aqui boa. por perto, chega junto, vai ser inaugurado às 8 horas da manhã, vai abrir para todo mundo lá participar e conhecer. Vai ter a parte fácil, vai ter a parte mais avançada, mais difícil. Então você escolhe onde você vai escolher o seu trajeto ali, tá? Existe um link para isso. Quem ficar até o final aí, eu vou informar o link para se inscrever, tá? Não vai pagar nada, mas a gente precisa ter o nome das pessoas que estão aí. Muito bem. Transformar vidas através do ciclismo é o nosso propósito. E como não seria diferente, a gente não está preocupado com a saúde das pessoas, dos cidadãos, né, que fazem parte da nossa sociedade, né? E a gente estima-se que no mundo existam 35,6 milhões de pessoas que têm a doença do mal de Alzheimer. E no Brasil, é uma estimativa de ser 1,2 milhões de pessoas que têm esse mal como uma doença afetando a vida do brasileiro também, né? E nada mais próprio do que um doutor chamado Benício Pereira, que um dia recebeu a gente lá, 63 ciclistas, lá na clínica, e ele fala pra gente assim, ó, todos vocês que estão aqui, ó, todos vocês que estão pedalando e fazendo essa atividade, eu prometo para vocês, vocês nunca terão mal de Alzheimer. Você sabe que aquilo foi uma sementinha, viu?
Foi, exatamente, Na exatamente. minha família, que é a família da minha esposa, a avó dela teve mal de Alzheimer e a gente viu todo o processo degenerativo dela. Então aquilo me impactou muito. Eu falei assim, não é possível. Se essa informação realmente ela é válida, a gente precisa informar a população e conscientizar que tem como prevenir o mal de Alzheimer. Com E certeza. temos aí o doutor Benício, um mestre aí que está cheio de informação, cheio de novidade para passar para a gente. Mas antes de você falar, doutor, eu queria que você se apresentasse. Ok, Apresente-se, fala onde você está, onde você atua, fala da clínica. Manda ver aí. perfeito. Muito obrigado, Lanei. Obrigado pelo entusiasmo. É sempre muito gostoso participar aqui com Seven Bikers, com esse grupo maravilhoso e ver sempre o entusiasmo. Não é que eu vejo em você, vejo em todos os participantes quando a gente se encontra, é o mesmo entusiasmo. Isso é maravilhoso. Bom, Legal. eu sou Benício Pereira, como disse já meu amigo Lanei. Eu sou médico, como também já disse redundantemente aqui. Me dedico hoje à medicina do estilo de vida, mas nesse momento estamos aí com um projeto de doutorado na Universidade de São Paulo, né, na Ó, área de endocrinologia, mais precisamente diabetes e tudo mais, mas isso quem sabe vai ser algo para um pouquinho mais para frente. A gente volta aqui com outra live para falar sobre isso, viu? com Sobre, certeza. sobre como a atividade física com diabetes. Agora vamos sair da diabetes, deixar isso lá. Eu trabalho somente aqui, e já é demasiado, na clínica e Spa Vida Natural. Demasiado no sentido de que aqui tem sempre muito trabalho, é muito gostoso, e algo que me entusiasma, como entusiasma você e todo o grupo de Seven Bikers, é ver que pessoas, quando mudam sua maneira de viver, ganham vida. A gente vê Que legal. vidas transformadas, vidas restauradas. Isso me dá uma alegria tremenda para continuar propagando esse estilo de vida que pode não só prevenir, mas em muitos casos pode restaurar. Que legal. Isso é uma informação ótima, né? Então, na clínica onde o senhor atua, naquela vez a gente teve uma informação que me deixou com uma pulguinha assim atrás da orelha. Ok, Mas eu andei pesquisando na internet algumas coisas e hoje eu vou te lançar uma manchete, tá? ok, Eu sei que você ok. tem informações, você vai descrever essa manchete com mais detalhes. Seria o seguinte, vamos lá, na super interessante, tá? Tá Aham, escrito assim, na área, no setor de ciência, está escrito assim: cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, provam que hormônio do exercício protege contra o mal de Alzheimer. E aí ok. mais, eles dizem assim: nosso corpo produz a irisina durante atividades físicas. É uma nova pesquisa aponta que ela previne doenças neurodegenerativas e é boa para a memória. E aí, doutor, o que acontece com isso? Lanei, lembra que vocês estiveram ali na clínica, foi ano 2017 ou 2018? 2018, acho que foi no início de 2018 por aí. O início de 2018, pois é. Início para março, abril, alguma coisa assim. É, exatamente. Quando a gente teve aquela programação lá. E ali a gente comentou um pouco da atividade física e eu citei algumas coisas, alguns trabalhos científicos e tal. Inclusive eu mostrei um trabalho científico onde mostrava o esqueletinho correndo, né? Um corpo Isso. correndo ali e tal. E eu dizia que ali, quer dizer, eu dizia, não, o trabalho confirmava para a gente que quando a gente pratica exercício físico, nós produzimos muitíssimas substâncias e por isso o exercício físico é considerado uma polipílula. Quer dizer, a gente produz muitos princípios ativos bioquímicos que vão ter impacto direto na saúde. Correto. Então, num quadrinho lá, talvez você nem lembre, mas te aparecia a danada da irisina.
Essa Não erisina lembro. que você acabou... Pois é, aparecia. E aparecia ela fazendo... Eu estou com a imagem aberta, se vocês me permitirem, eu só vou fazer, Fica à virar aqui vontade. para o meu computador. Era essa imagem aqui, ó. Não sei se está dando para ver bem a imagem. Cadê? Baixa um Essa pouquinho. imagem. Aí, isso, aí. Isso. Essa imagem, daí aparece a irisina e aparece um ponto de interrogação ali, se a irisina participaria ou não de neurogênese. Esse era um trabalho de 2013. Então, me dá muito orgulho quando você cita, né, que a Universidade Federal do Rio de Janeiro era uma equipe de mais de 20 pesquisadores em associação com uma outra universidade brasileira e mais uma universidade americana. Então, todas essas... a Universidade Americana é um pesquisador da Universidade de Harvard, né? Tá. Onde eles conseguiram provar por A mais B que realmente a irisina, ela promove isso que se propunha, não é? Eles já tinham vários trabalhos nesse campo e tal, mas eles chegaram a isso através de testes feitos tanto com pessoas quanto experiências feitas com camundongos, justamente. Então, teste com pessoas era para dosar o quanto de irisina tinha na corrente sanguínea, sistema nervoso e tudo mais, não é no fluido e diretamente na corrente sanguínea, e depois para saber se os camundongos, quando eles colocavam um determinado vírus que inibia a produção de irisina, como é que eles faziam se eles tinham o gene para produzir Alzheimer? O que acontecia com eles? Tem um pulo do gato aí, né? Exatamente. Tem um pulo do gato, que eles estavam procurando a irisina para combater o diabetes e viram que tinha relação com diabetes, e aí eles, se tem no diabetes, e a gente sabe que o diabetes também afeta o mal de Alzheimer, né? Aí eles levantaram a lebre, eu acho que isso aqui tem tudo a ver, e começaram a pesquisar e chegaram nisso que eles estão informando hoje. Justamente. Que legal, então, fantástico. E essa pesquisa veio à tona no início de 2019, não é? Realmente um grande orgulho, e foi assim para a comunidade científica e para a comunidade da saúde em geral, certo? Não importando qual seja a área dentro da saúde, mas todos aqueles que lidam com prevenção, né, com medicina preventiva e tal, isso, e até mesmo aqueles que trabalham com reabilitação, isso cai como algo maravilhoso de provar que a atividade física pode sim, não apenas prevenir, mas pode inclusive retroceder alguns sintomas do Alzheimer. Era isso que eu queria ouvir. Era isso que eu queria ouvir. Perfeito. E como é que funciona, doutor, quimicamente? Nós vamos começar a fazer o exercício. E aí, o que acontece no corpo da gente? Bom, então aí a gente, olha, vamos pensar, tem mais substância dando volta aí. Duas coisas acontecem, tem dois fenômenos que acontecem no sistema nervoso central. Um fenômeno chamado neuroplasticidade. Outro fenômeno chamado neurogênese. Então vamos destrinchar para a gente compreender bem o que... Palavras novas aí, hein? Palavras novas. Neuroplasticidade e neurogênese. Então vamos lá. Neuroplasticidade é porque se descobriu que o cérebro ele tem uma capacidade como se fosse um músculo de se expandir. Lembrando que o mal de Alzheimer, já a gente vai chegar a uma definição de Alzheimer, mas o mal de Alzheimer, ele faz exatamente o contrário. Ele é uma involução cerebral, ou seja, uma hipotrofia, não é? Ele começa a se atrofiar. É como se estivesse engessando o cérebro. Exatamente. Justamente isso, né? Um braço engessado que, quando tira o gesso, está magrinho e tudo mais, a mesma coisa ocorre com o cérebro, no mal de Alzheimer. A gente já, quando eu falar da definição, eu digo o porquê disso. Mas então a neuroplasticidade, ela trabalha justamente aumentando, expandindo o cérebro. Mas não é que ele vai crescer, porque não tem como crescer aqui dentro da calota craniana,
Só que ele vai crescer, é incrível isso, o Criador colocou de uma maneira tão fantástica esse fenômeno na gente, que ele cresce nas relações entre os neurônios. Um neurônio começa a fazer mais relações com outros neurônios e novos caminhos para a execução de uma tarefa, às vezes perdida, começam a ser recobradas, recriadas. Né? Então, neuroplasticidade é sinônimo de sinapse. Sinapse nada mais é do que a ligação de um neurônio com o outro. Novas ligações dessas células nervosas umas com as outras. Tá? E isso é ativado através de um elemento, uma substância química chamada, uma sigla que é BDNF, do inglês fator neurotrófico derivado do cérebro, ou simplesmente fator neurotrófico cerebral. Então, quando a gente faz atividade física, tanto através do estímulo de irisina, como através de... Bom, aí a gente entra em outras coisas aqui, tá certo? Como através de uma molécula chamada MP quinase, ou a MP sinase, tá certo? Isso leva à ativação desse fator neurotrófico cerebral. Só que a irisina, como você citou, ela não se detém unicamente com o processo de neuroplasticidade. Se vê, eu estou com outro trabalho aberto aqui, que inclusive veio antes do Rio de Janeiro, um outro trabalho interessantíssimo, mostrando que a irisina também está relacionada com essa neurogênese. Então, agora, o que é a neurogênese? Se a neuroplasticidade é aumento de relações, associações entre neurônios, neurogênese tem que ver com formação de novos neurônios. Uau! Okay? Se o cérebro involuciona ou involui, ele está perdendo o neurônio. O neurônio vai morrendo. Aquele neurônio que morre, ele não ressuscita. Sim, porém, o corpo tem a capacidade, provado pelos trabalhos científicos, de que esse sistema nervoso possa produzir novas células nervosas. Não é? Que loucura. Olha. E isso cai como algo fantástico, porque justamente o que está acontecendo no mal de Alzheimer, essa involução leva à morte neuronal. Certo? E perda também de neuroplasticidade, desses dois processos. E o exercício poderia ajudar a devolver boa parte do que se foi perdido. Nossa, isso cai como uma luva. Vamos exercitar o nosso corpo. Vamos pedalar para não esquecer. Então, a gente fez, inclusive todos que estão passando aqui pela nossa live, dá depois uma olhada no nosso feed, você vai começar a ver as dicas que a gente está deixando. A gente preparou 7 dicas, são dicas simples, fáceis, mas que vai produzir um efeito fantástico no seu corpo, tanto para prevenir, como agora para regenerar. Isso aí é demais, porque até então, quem tinha mal de Alzheimer não tem como. Mas agora eu estou vendo que tem, né? Se você já tem esse tipo de doença em você, melhora você pode lutar. Exatamente, é isso que acontece, então. Aqui a gente não está pregando a cura do mal de Alzheimer através da atividade física, mas a gente está dizendo que a melhoria da qualidade de vida vai ocorrer, com certeza, e que a restituição de muitas funções também poderá ocorrer, dependendo, logicamente, de que grau em que a pessoa se encontre. Exatamente, né? A gente sabe que Alzheimer não existe um remédio para ele que vai evitar que a pessoa tenha essa degeneração neural, né? Mas a gente sabe que a atividade física pode impedir que a doença se avance, né? Fique cada vez mais em estado grave, né? E a atividade física também pode prevenir, em grande parte, que ela apareça.
Eu lembrei de uma coisa que você tinha falado aquele dia lá, e eu quero que você volte para Ah, esse assunto aí. por Você favor. comentou com a gente que quando a gente fazia uma atividade de longa duração, o estômago vazio gerava um mau hálito. E esse mau hálito era sinônimo, sintoma de que alguma coisa tinha sido produzida no corpo que ia desencadear uma reação química. Explica de novo para a gente isso aí. Ok. Bom, de novo, né? A atividade física, como você bem falou, nos leva à queima de muita energia. E é o mesmo processo que ocorre num jejum, porque a gente queima glicose rapidamente e em Depois você seguida, fala de jejum, hein? isso, e em seguida a gente também começa a queimar agora, já que queimou glicose, o nosso depósito de glicose é pequeno, viu? Por isso tem gente que tem cãibra quando não se prepara bem para sair para pedalar. O pessoal tem cãibra. Não só a falta de Tem. preparo, mas como a falta de comida também dá cãibra, tá certo? Então, porque queimou muito rapidamente aquela reserva que a gente tinha. O corpo, depois de queimar essa reserva, ele começa a investir para produzir energia, ele agora vai buscar energia de gordura. E quando a gente queima gordura, a gente produz boa quantidade de substâncias químicas chamadas de corpos cetônicos. E como você bem falou, são eles que nos dão aquela litose, não é? Aquele mau hálito pela manhã. Justamente porque nós aí, depois de havermos queimado, depois de, quem sabe, 12 horas de jejum, a gente queimou muita gordura e produziu grande Gordura quantidade corporal? disso. Ok. Exato. Na atividade física ocorre exatamente a mesma A mesma coisa. coisa. E esses corpos cetônicos, olha lá, irisina, caminha, de repente eles se cruzam, tá? Porque tudo é comunicado dentro do nosso corpo. Mas aqui, para ficar didático, os corpos cetônicos também atuam sobre aquele famoso fator neurotrófico cerebral, que vai promover neuroplasticidade e também está relacionado com neurogênese. Quanto mais corpos cetônicos gerados, melhor memória, melhor recuperação, mesmo para pessoas, a gente está falando de Alzheimer, mas outras Sim. enfermidades neurodegenerativas, esclerose múltipla, por exemplo. Ok. Tá? Eu não sei se está me escutando aqui nesse momento, mas tem uma pessoa que se tornou um amigo, que chegou aqui à clínica como paciente, e eu, semana passada, tive a oportunidade de conversar com ele, esteve aqui na clínica novamente, e tem 2 anos praticamente que ele esteve, começou esse tratamento com estilo de vida, e hoje todos os sintomas da esclerose múltipla que ele apresentava se foram. E isso Que tá? alegria. Pois é, Nossa. todos os sintomas se foram, tá certo? Ocorre com todo mundo? Nem tanto. Mas ele falou para mim, doutor, eu me exercito obrigatoriamente mais de 1 hora, 4 vezes por semana. Obrigatoriamente, Perfeito. depois que eu tive aqui e tal. Então é isso que ocorre no momento da atividade física. Além da irisina, por um lado, a gente produz grande quantidade de corpos cetônicos que ajudam a ativar toda essa cascata de neuroplasticidade e também ajudam na neurogênese. Aí, pessoal, ó, neuroplasticidade. Se liga nessa palavrinha e vamos se mexer. Aqui nos grupos Seven Bikers, a gente estimula a pedalada, é óbvio, né? Mas se você não tem condição de pegar uma bicicleta e sair andando com ela, né? Como geralmente na faixa dos 60 anos, né? As pessoas às vezes viveram uma vida sedentária, mas elas estão enxergando que precisam lutar para não entrar nesse funil do mal de Alzheimer, ela pode fazer outras atividades. Ela pode fazer uma hidroginástica, ela pode fazer uma dança, pode fazer uma borda, uma caminhada, né? Com Então, a gente certeza. quer que a pessoa entenda que mexer o corpo para queimar essa gordura que está aí, né, no nosso corpo, para produzir os
cetônios, como é que é isso? E fazer toda essa cadeia química desenvolver para trazer o benefício da irisina, né? Justamente. Irisina, os corpos cetônicos, fator neurotrófico cerebral e assim por diante, não é? Muita coisa. E lembrando também que a boa comida, a boa dieta também vai Sim. influenciar. Isso faz parte de uma das nossas dicas, né? Eu não vou falar aqui as dicas porque eu quero que todo mundo vá lá no feed e semana a Então tá semana nós bom. vamos lembrando uma por uma. Então você vai Então ver eu lá vou o falar lançamento da também. campanha e ali você vai ver que tem informações válidas, né? Mas outras pessoas também vão ajudar. Isso aqui é o início. O Com Dia Mundial certeza. de Combate ao Mal de Alzheimer é 21 de setembro. E Ok. a gente até lá, nós vamos falar muito disso. A gente quer que as pessoas entendam que é simples se prevenir, né? Mas hoje a gente está se O, atentando mais a essa formação química mesmo. O que acontece dentro do corpo que faz com que isso se torne uma realidade na sua vida, né? E, Lanei, se você me permite, eu manda. queria. Às vezes a gente fala muito do mal de Alzheimer, né? O público que está nos escutando aqui, nos assistindo, quem sabe não saiba, alguns podem ter alguma dúvida do que realmente é o mal de Alzheimer. O Ok. que acontece? Então eu queria definir isso, tá certo? Manda ver. Então, o mal de Alzheimer é uma enfermidade, como a gente já falou, neurodegenerativa, que tem que ver com depósito de determinadas proteínas desnaturalizadas que vão sendo depositadas justamente em toda essa parte aqui do lóbulo frontal, que o nosso lóbulo frontal aqui no cérebro é onde Uhum. nós somos, certo? Ok. Eu sou Benício aqui. Então, essas proteínas desnaturalizadas começam a se depositar ali. E qual o estímulo para que isso ocorra? Normalmente tem que ver com uma informação genética, uma expressão genética defeituosa. A pessoa, às Tá. vezes, já tem Uma aquela carga predisposição. genética, uma Ok. predisposição, e Ok. junto com um estilo de vida sedentário, alimentação de qualquer maneira, e depois eu vou falar de uma palavrinha que é otimismo, daqui a pouquinho eu já falo Sim, sobre ela. sim. Analista. Isso. Então, e falta disso, isso estimula a deposição dessas substâncias, dessas proteínas desnaturalizadas. E tem muito a ver com nossa microbiota, ou seja, bactérias da flora intestinal, que quando Que é o estão nosso segundo desreguladas, cérebro, né? que é exatamente um segundo cérebro, quando elas estão desequilibradas, então a pessoa que já tem aquela predisposição é a faca com o tofu na mão, né? Tofu. Ó, eu tô vendo aqui, ó, que a Neiva tá botando uma pergunta. O que são proteínas desnaturalizadas, doutor? E Opa, e assim, ó, quem aproveita e tiver manda, mais perguntas pode ir escrevendo aí, tá? um beijo para Neiva, grande amiga, esposa do irmãozão meu, Neiva e Márcio. Então, proteína Ó, desnaturalizada é o seguinte: toda proteína ela tem uma estrutura, certo? Uma estrutura que a ok. gente chama, e que essa estrutura é que dá a função biológica para a proteína. Quando o processo de desnaturalização faz com que aquela estrutura, que pode ser terciária e quaternária, Aham. isso é bioquímica pura, ela vai perdendo essa estrutura e se torna simplesmente uma cadeia linear de proteína. E aí, quando ela mudou a forma, ela também muda a função, quer dizer, ela perde a função. Isso ocorre muito com uma temperatura elevada. Quer um exemplo bem disso daí? É quando ferve o leite e cria aquela nata. O que é aquela Ok. nata? Proteína desnaturalizada. Ali perdeu aquela função depois da fervura do leite, né? Ok. Então, Ok. no nosso corpo, por exemplo, a febre
não é o desejo, né? Mas tem essa função para desnaturalizar as bactérias, desnaturalizar os Sim. vírus, para eles poderem perder a função. Tá certo? Então, Neivinha, não sei se eu respondi exatamente sua dúvida. Proteína desnaturalizada nada mais é uma proteína que perdeu aquela característica espacial que dava função para ela, mudou a forma e agora ela não tem mais função, a função que ela deveria ter. Muito bem, doutor. Muito bem. Aí, ó. Nada como perguntar para quem sabe, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco, doutor, sobre a questão ali que a gente estava falando. Tem a questão do mal do Alzheimer e tinha uma outra doença que estava relacionada a respeito do diabetes e a gente falou também do jejum. O que acontece com o jejum? Por que o jejum pode ser uma excelente ferramenta também para isso? Ok, porque é o mesmo mecanismo que se vê na atividade física, lógico, aquela atividade física que você suou bastante, que você acelerou o coração e ficou ofegante. Essa é boa atividade física. O jejum, o que ele vai fazer? Ele também vai fazer com que você queime gordura. E quando queima gordura, começa o processo de produção de corpos cetônicos. E aí, daí para frente, a cascata é a mesma. Ok? Tá. Só que o jejum, assim como a atividade física, ainda starta ou desencadeia um outro processo que valeu um prêmio Nobel para um biólogo aí no ano 2016, né? O processo de autofagia. Nesse processo, o corpo começa a reciclar coisas. Gente do céu, vamos fazer atividade física. E nada desse negócio de comer de 3 em 3 horas. Porque comer de 3 em 3 horas não dá tempo do corpo fazer jejum nenhum. Evita comer à noite, janta entre 6 e 7 da noite e passa 12 horas sem nada no estômago, deixa o corpo descansar, porque isso vai gerar, além de muitos corpos cetônicos, isso desencadeia esse processo de autofagia. É o momento em que o corpo pega tudo que não presta e recicla. Então tem célula com DNA errado. Mata aquela célula, reaproveita o que tem de bom nela e só vai para o lixo o que realmente não der para reaproveitar. É uma legítima faxina, né? É uma faxina, é a hora da faxina. E a gente só tem essa faxina depois de passar minimamente 12 horas sem algo no estômago, tá certo? Então, quando a gente come até 7 da noite e depois só vai comer no outro dia às 7 da manhã, a gente conseguiu startar, gatilhar, desencadear esse processo também de autofagia, né? Várias coisas vão ao mesmo tempo, né? Irisina está por um lado, na atividade física e tudo mais. E lembrando que a irisina é um hormônio produzido por músculos, mas também produz através do sistema nervoso. Corpos cetônicos vão por outro lado, fator neurotrófico cerebral, autofagia, é tudo para fazer com que a gente viva o mais saudável possível. Nossa, a gente tem uma das dicas, doutor, que fala assim, ó, tenha um sono restaurador de 7 a 8 horas todas as noites. E você está dando mais uma dica. Faça esse sono restaurador não tomando um copinho de leite antes de ir para a cama dormir, mas se alimente justamente antes para que você consiga 12 horas sem ingerir alimento até o amanhecer, até você acordar. É isso, né? Exato. Porque às vezes a gente fala de jejum, não, eu tenho que fazer um jejum durante o dia. Não, se você já fizer o jejum correto, aproveitando o período de 7, 8 horas de sono, você já está ganhando e muito. Com certeza, é isso mesmo. E olha, aproveitando que a gente está nesse tema aí, eu lembrei de mais uma coisa aqui, que às vezes com o mal de Alzheimer, ele tem confusão para ser diagnosticado, porque tem outras demências que causam sintomas semelhantes.
Só relembrando que o primeiro sintoma do mal de Alzheimer é a perda de memórias recentes, certo? Sim. Depois eu vou lá nas outras enfermidades. Começa a esquecer, né? Assim, mas eu gostaria de lembrar uma coisa, que não é qualquer esquecimento, porque muito do esquecimento que nós temos, às vezes vai estar relacionado com estresse, a nossa memória às vezes está fraca, mas não é porque está com Alzheimer, não, é porque a gente não exercita, nem o corpo e nem a mente. Então, a gente precisa dar desafio para a mente, para ela poder se desenvolver mais ainda. Fica como dica, por exemplo, se você faz sempre um mesmo circuito com a bike, tente de vez em quando fazer um circuito diferente, que o corpo e a mente não esteja acostumado com aquele circuito. Ou até o circuito ao contrário, né? Ou o circuito ao contrário, exatamente. Isso ajuda a estimular a memória, tá certo? A gente tem algumas dicas no nosso que fala a respeito disso também. Bom, aprender um novo instrumento. Não, essa tá hoje. Essa foi colocada hoje no nosso feed. Então tá lá, aprender um novo instrumento, palavras cruzadas, ler um livro, aprender um novo idioma, mudar o circuito se está indo para a direita, agora vai pela esquerda, enfim. Mas eu vi uma pergunta aqui, doutor, que fizeram a respeito do jejum. A pessoa está perguntando a Cristiane, Isso. Se o jejum inclui a ingestão de água também ou não, como é que ficaria? A pessoa pode beber água? Com certeza, pode e deve, tá certo? O corpo, ele aguenta dias sem alimento. Ele vai definhando. Né? Vai queimando a gordura que vai tem. Queimando. Depois queima a proteína, né? É caso daquelas fotos que a gente vê no outro continente ali, de crianças, né, que só pele e osso, mas estão vivendo, sem comida e estão vivendo. Mas o corpo sem água, ele vive muito pouco. Certo? Então, sem comida, a gente... Então, tira a comida, mas não tire a água. E água. Muito bem. Água. E abundante, ok? Gente, se você tiver mais perguntas aí, pode escrever, tá? Pode continuar, doutor. Então, daí eu estava falando, né, da memória e tudo mais, que a gente precisa dar novos estímulos, mas eu estava dizendo que a primeira coisa que se perde no Alzheimer é essa memória recente. E isso vai evoluindo, até que agora a gente começa a ter problemas cognitivos. Quer dizer, memória é lembrar o que eu comi hoje de manhã. Ou eu lembrar o que aconteceu comigo ao longo do dia. Agora, cognição tem que ver com raciocínio. Eu vou perdendo a capacidade de raciocinar. E vou perdendo a capacidade de avaliar as experiências que eu estou vivendo, as coisas que estão acontecendo ao meu redor. Até que, e tristemente eu falo disso, né? Minha esposa perdeu uma tia com que tinha um mal de Alzheimer, uma senhora que sempre foi muito pulcra, muito cuidava do aspecto pessoal e tudo mais. E depois a gente via, tristemente, que ela às vezes estava comendo fezes do cachorro no quintal, andando despida pelo quintal. Quer dizer, ela perdeu a cognição, a capacidade de raciocinar sobre decisões tomadas. Ela já não era ela. Isso mesmo. É isso mesmo. A avó da minha esposa passou exatamente por isso. É isso mesmo que acontece. Então isso é o Alzheimer clássico, tá certo? Como se apresenta. E agora tem uma outra questão, né? Que doenças poderiam simular um Alzheimer? E aqui fica a dica, hein? Hashtag fica a dica. Olha lá, vamos lá. Aterosclerose. Ok. Certo? Porque quando nós começamos a entupir de gordura as células, as artérias que estão irrigando todo o nosso encéfalo, certo? Então, dependendo do calibre
de entupimento, nós não vamos receber sangue adequadamente. Se não recebe sangue, não recebe oxigênio e nutrientes. E o principal nutriente do cérebro é a glicose. Então, a aterosclerose, deposição de gordura na parede das artérias cerebrais, pode levar a uma enfermidade que é muito, vamos dizer, é um Alzheimer, sem ser o Alzheimer por aquela deposição de proteínas. Exatamente, de proteína, como se diz, proteína desnaturalizada, tá certo? Doutor, aqui, ó, uma perguntinha. Alzheimer e apneia tem alguma semelhança? Olha, apneia, o termo né, não, do grego é não, e pneia quer dizer ar, ok? Ok, então, sem ar. A pessoa, exatamente, fica com falta de ar na apneia. É muito comum a apneia do sono. Isso normalmente acontece com pessoas, de novo, né, parece que a gente sempre se repete, redunda, sempre no mesmo lugar. Pessoas que não se exercitam, criam aquela barriguinha. E acúmulo de gordura. Acúmulo de gordura. Começa a comprimir diafragma. O diafragma sobe, inibe expansão, a expansão torácica, expansão pulmonar, como deveria ocorrer. Então, a pessoa, quando deita, ela vai ter uma diminuição dessa expansão, diminuição da oxigenação e poderá ter a apneia do sono. Ok? Então, se a pessoa emagrecer, vai diminuir isso. A tendência é diminuir. Pessoas magras também podem ter apneia, mas aí a gente tem que fazer uma série de estudos para saber a razão daquela apneia, ok? Isso aí seria um genérico, então, né? Isso, um estudo chamado polissonografia para poder identificar bem como é que funciona a apneia. Mas eu diria, Alzheimer e apneia não são necessariamente relacionados. A pessoa pode ter Alzheimer e pode não ter apneia, ou pode ter Alzheimer e ter. Exatamente. Ok. Então, acho que ficou respondido aí para o Leandro. Muito obrigado pela pergunta. Se mais alguém tiver pergunta, é só falar. Vamos falar, então, agora do otimismo, doutor. O que seria essa parte do otimismo? Então, otimismo. Eu estava num congresso, um congresso argentino, de saúde feito pelas universidades argentinas. Eu fui professor bastante tempo lá na Argentina, na Universidade Adventista del Plata, e fui para um congresso, participei, né, na verdade, uma jornada, isso daí, chama CAEM, né? E aí foi falar para nós um grande neurocientista argentino, um orgulho argentino, chamado Facundo Manes. E aí ele deu algumas dicas em relação ao Alzheimer. Uma, tudo que faz bem para o coração, faz bem para a mente. E é incrível que quando a gente vai até em questões, aqueles que são religiosos e tal, a gente vai em questões bíblicas, diz assim, sobre todas as coisas guardadas, guarda o teu coração, né? O que é o coração? É a mente, certo? O desejo, então, né? O desejo, isso. Então, tudo que faz bem para o coração, faz bem para a mente, e a gente pode concluir que tudo que faça mal para o coração, também vai fazer mal para a mente. Alimentação boa para a mente. Falta de exercício, ruim para a mente. Ruim para o coração, ruim para a mente. E assim por diante. Bom, mas ele estava naquele ano, era o ano 2016, ele estava chegando de um congresso de neurociência, que ele havia participado no Canadá, e ele tinha chegado naquele dia, chegou e foi dar palestra para a gente, e ele disse assim, eu trago uma novidade para vocês. De tudo o que previne mal de Alzheimer, não existe nada mais poderoso do que uma mente otimista. Eu achei aquilo impactante. Mexeu, hein? Facundo mexeu. Depois vocês busquem Facundo Manes, tá? Grande neurocientista. E ele dizia, então, e agora é fácil de entender.
Viver com otimismo, eu digo, é o equivalente a viver com esperança. É o que eu ia dizer. Porque quando a gente tem esperança, lógico que a gente vai olhar para a vida de uma maneira diferente. Hoje aqui, quem está no estado de São Paulo, ou na cidade de São Paulo, viveu momentos muito difíceis. Respingou até na gente por aqui, Lanei. Inundação por todo lado. Deu caminhozinho. Foi triste aqui, de ver, viu? Foi triste. 15 minutos para a clínica, cheguei em 1 hora. Então, mas quando eu olho para todas as situações ao meu redor, seja inundação, seja violência, seja problema econômico, seja o que for. Doença. Quando eu olho com doença, quando eu olho com otimismo, a minha atitude muda para com aquelas questões. E isso me produz neuroplasticidade. E quando produz neuroplasticidade, me previne do mal de Alzheimer. Em vez da involução, eu tenho expansão cerebral. Okay? Esse é um grande propósito do Seven Bikers, levar otimismo para as pessoas. Por isso que a gente se envolveu nessa campanha, para trazer informação para as pessoas verem. Olha, existe como prevenir, tenho como fazer alguma coisa. E aí estão 7 dicas que vão te ajudar a você melhorar essa capacidade de otimismo. Tem solução. E o doutor está aí explicando perfeitamente que é possível. Não só no fato de a gente ser otimista, né? Porque a química do corpo responde quando a gente dá vazão para ela, né? Então, fazer atividade física, se alimentar bem, ter relacionamentos, de uma dessas dicas. Eu queria dizer para você o seguinte, nós não inventamos nada disso, doutor. Eu procurei, fiz uma pesquisa, o Ministério da Saúde, no site lá, vou até editar o portal para vocês. Tá lá, ó, bem fácil. Tá escrito assim, ó, saude.gov.br. Procura lá, como prevenir a doença de Alzheimer. O nosso governo já tem essas informações. Muitas dicas que a gente está levando para vocês, das 7 que a gente juntou, a maioria delas está aqui. Já estão descritas aqui. Exatamente. E fazem parte do nosso cotidiano. E às vezes a gente quer ver televisão até mais tarde, se alimenta antes de dormir, não se relaciona mais com pessoas, porque está tão envolvido com isso, com aquilo, que fica preso dentro de casa, não faz atividade física, não regula a alimentação, porque ninguém mais está prestando atenção em você. Então, essas dicas são para estimular. Existe prevenção. Tem como a gente largar isso e deixar de sofrer dessa forma. E isso está criando um corpo, a gente está vendo que a campanha pessoal está desenvolvendo. Então, eu vou falar para todo mundo, ó, divulgue, passa para as pessoas. Isso é uma formação de utilidade pública, né? Essa live vai estar gravada, vai estar depois no canal do YouTube do Seven Bikers. Vai lá, procura, compartilha com as pessoas terem essa informação, né? Então, a gente, dentro de todo esse âmbito, doutor, o que o senhor podia encerrar falando assim, dando como últimos conselhos? Olha, preste atenção nisso. Muito bem, olha. Primeira coisa que eu vou dizer, pedale. Pedale para não esquecer. Aqui, ó. Pedale para não esquecer. Aqui, né? Não esqueça. Estão vendo Pedale para não esquecer. Ó, tá a caráter hoje. Exatamente, estou a caráter. Eu tinha que ter feito uma junção aqui, porque depois o pessoal da clínica vai ficar chateado comigo, que eu tinha que estar aqui com o logo da clínica também. Clínicas para a Vida Natural. Tá certo? Tá certo. Primeira coisa, faça do exercício, seja o pedalar, seja caminhar, seja a atividade que você tenha prazer em fazer, nadar, e academia e tal, mas aquilo que dá prazer, faça. E seja isso algo o mais diário, o mais consecutivo possível. Primeira coisa. Nós aconselhamos de 3 vezes por semana. Minimamente. 3 vezes por semana. Minimamente. Se já fizer o mínimo, já tá bom, né? Pois é, se já fizer, a gente já saiu daquela zona do excesso de conforto. Falar em excesso de conforto é essa outra dica.
Se a vida traz muito conforto para você, cuidado. Modo de A gente dizer, você fala entende muito o que eu da quero zona de dizer? conforto, né? Pois é, se eu estou muito confortável, eu chego em casa e coloco, me deito naquele sofá gostoso, pego o controle, aponto para a televisão e fico ali, opa, né? Aí vem uma Não é que pipoquinha, vem ali um suquinho e não sai dali, ó. Não é que a gente não possa fazer isso, lógico, eu tenho que ter o meu momento de ócio, de recreação, tá tudo certo. Sim, de Mas não descanso. vamos esquecer de descanso, mas não vamos esquecer de nos mover, certo? Então, tem um outro congresso que eu fui apresentar um trabalho muito interessante, que era assim, o tema era Sick of Sitting, a doença do sentar-se. E daí o trabalho começava assim, ó, sentar muito mata. Era assim que começava Uau, tá o me dando trabalho umas ideias, científico. hein? Tá me Pois dando é. umas ideias aí, ó. Então, daí ele ia provando que mais de 30 condições de falta de saúde ou doenças diretamente estão relacionadas só com sentar-se muito. Então fica outra dica, além de se exercitar, porque uma coisa é, eu me programo para me exercitar, uma Sim, determinada hora do... Se eu passo todo o resto do dia numa posição sedentária, os trabalhos estão provando, a ciência está provando para a gente que há um desbalanço de todo aquilo de positivo que eu havia conseguido. Então, eu preciso, e fica aqui a dica, de uma atitude ativa todo dia. Não perfeito. unicamente o horário que eu vou pedalar, que está muito bem, o que eu vou fazer atividade física, mas durante o meu dia eu preciso de uma atitude ativa. Se é para tomar o elevador e eu posso ir de escada, alguns lances, Boa, uso, boa. não é? Se posso deixar o carro E vai a naquele dia não pé, vá utilizar a o carro e pé. utilizar, né? Vamos a pé e assim por diante. Então, é realmente muito proveitoso que a gente tenha essa atitude ativa. Isso é otimismo. Depois, vamos Perfeito. nos alimentar bem, evitar gorduras, porque gorduras, sobretudo aquelas que vêm do reino animal, elas são extremamente prejudiciais para a mente, assim como para o coração. Elas vão facilitar a agregação de placa de gordura nas artérias. Então é preciso... Vai comprimir, exato. Exato. Então é preciso comer bem, ok? Vamos desenvolver relacionamentos. Eu gostei muito quando você citou essa palavra. Relacionamento. Bons relacionamentos. Relacionamento já está mais do que previsto. Provado, melhor dizendo. Aumenta conexões neuronais. Depois, Exato. E é uma das dicas da gente. vamos dar novos estímulos para o cérebro. Aqui é o resumão da ópera, né? Novos É estímulos. isso mesmo. Se você, não importa a idade que tenha, mas se você quer fazer uma outra carreira, não tem nada a ver com a sua carreira, faça. Se você Faça. quer trabalhar, se você quer fazer, sonhou um dia, será que eu posso ser um pintor de quadro? Faça. Pinte, comece a pintar. Tente. Um instrumento, nunca fui para instrumento, ou canto e tal, mas quero. Faça, porque tudo isso ajuda a viver com otimismo. São novos projetos, e os projetos fazem a gente viver com esperança. E, lógico, neuroplasticidade, neurogênese, vai estar tudo isso aí a full acontecendo. Tá Então, certo? assim, ó, E diga lá. essas palavrinhas novas, elas têm que ficar na nossa mente. Neuroplasticidade, irisina, e qual é a outra, doutor, que você acabou de dizer, que eu já nem lembro? Foram tantas, agora você me matou. Neurogênese. Neurogênese, aí, ó. Isso, Já tô aí. quase aqui, não, mas é brincadeira. Brincadeira. É isso Mas é mesmo. isso aí, gente. A Cristiane, não sei se dá tempo, aqui tá com uma outra pergunta aí. Manda ver. Você Tá, pegou a ela tá pergunta dela? Eu não vi.
aqui, ó, e quando a pessoa não tem energia alguma para fazer atividade física. Bom, Ok. a gente precisa, viu, Cristiane, também determinar se a pessoa não está com deficiências naturais, fisiológicas no corpo. Uma deficiência de um hormônio chamado levotiroxina, T4, ok? Hormônio da tireoide. Então eu preciso fazer o exame. Preciso saber se tenho ou não anemia, tá bem? Também é importante, porque essa fadiga pode ser anemia. Essa fadiga excessiva, que não me dá vontade de fazer uma atividade física, pode ser excesso de estresse. Muitas atividades, ok? E pode ser também, a gente precisa diagnosticar, se a pessoa, será que está passando por um problema de depressão? Certo? Então essas são as principais grandes, e depois outros problemas um pouco mais raros, mas problemas na suprarrenal, problemas hepáticos, podem levar a essa falta de energia. Procura um profissional primeiro para diagnosticar se tem alguma causa orgânica essa falta de energia. Havendo, a gente trata, e quando trata, normalmente a energia é devolvida. Agora, quando está tudo certo e a pessoa continua com a fadiga, o meu conselho, Cristiane, mesmo para aqueles que podem por aí ter, como se diz, uma depressão, um quadro de depressão, o meu conselho é dê o primeiro passo. Existe uma área da psicologia,